Olá, tudo bem? Eu sou o Éder Carneiro e nesse vídeo eu vou falar para vocês sobre como é possível estimular o boca a boca na sua clínica, fazendo com que você receba muito mais indicação de novos clientes de uma forma muito fácil, muito barata e muito simples. Mas antes de falar para vocês sobre como fazer isso, eu preciso te fazer uma pergunta que é muito importante. Por que as pessoas indicam às outras? Mas antes de falar sobre isso, eu preciso te fazer uma pergunta que é muito importante. Qual é o fator diferencial? O que acontece na mente do seu cliente que faz com que ele indique você ou uma outra pessoa para fazer um tratamento para ele ou para vender um produto para ele? O que acontece naquele momento que ela fala assim, não, eu vou falar bem do Dr. Éder, eu vou falar bem de um outro profissional? Bom, duas coisas têm que acontecer. Duas coisas. A primeira é, aquele seu cliente, ele tem que ter uma sensação de que aquilo que ele contratou foi realmente entregue para ele. Por exemplo, quando a gente vai fazer um atendimento odontológico num cliente da gente, a gente tem alguns objetivos. Esses objetivos têm que ficar muito claro para o cliente, para você também, mas para o cliente tem que ficar muito claro. Por exemplo, às vezes, o objetivo do seu atendimento para aquele cliente é tirar a dor dele. O cliente está com dor. Você fala para ele assim, olha, eu vou tirar a sua dor. Você faz isso. Pronto, se você conseguiu cumprir a sua promessa, você já é automaticamente colocado no seleto hall dos profissionais que fazem aquilo que o cliente precisa. E por mais que o que você fez possa ser até simples inicialmente, pode ser que você fez uma pulpectomia lá, você tirou a polpa do paciente e aquilo foi o suficiente, você nem medicou, não teve grandes dificuldades para fazer aquilo, você simplesmente tirou a dor. Mas era aquilo que ele esperava de você, aquilo que você combinou com ele que você ia fazer. Se você consegue entregar aquilo para o cliente, automaticamente ele vai ficar muito satisfeito com você. Agora, se porventura você conversa com o cliente e fala assim, eu vou fazer um implante para você ou uma prótese fixa, e o cliente não tem bem a certeza do que é aquele implante ou do que é aquela prótese fixa, e chega no final ele percebe que o dente ficou um pouco mais alongado. Mas ficou alongado porque ele tinha limitações gengivais que não poderiam ser corrigidas, ou pelo menos não daquela forma como foi tratado, a abordagem teria que ser outra. E aí o cliente não fica tão satisfeito. Por que ele não ficou tão satisfeito? Porque ele não tinha muito bem a certeza do que é que ele estava comprando de você. Comprando no sentido de negociação. Ele não tinha certeza. Então pode ser que seu cliente pensou que ele teria o dente na altura normal, com a gengiva na altura normal. Isso é muito comum. Isso não é necessariamente má fé do cliente, isso é uma expectativa que eles geram. Por isso que a conversa bem clara, ela é muito importante, porque você sabe exatamente lidar com a expectativa do cliente para saber o que ele espera, porque se ele perdeu a gengiva, ele perdeu o osso e ele precisa emocionalmente daquela gengiva de novo no lugar, talvez ele precise passar por um tratamento regenerador antes ou mesmo depois, mas ele precisa passar por uma técnica diferente do que a instalação do implante simplesmente ou a instalação da coroa simplesmente. Isso faz com que o cliente, no final, ele tenha essa diferença entre eu recebi sim aquilo que eu contratei do meu profissional ou não, eu não recebi, ficou aquém do meu nível, daquilo que eu esperava. Então, o primeiro fato para você receber mais indicação é entregar aquilo que o cliente quer. E eu não estou falando aquilo que ele quer no sentido, eu quero a gengiva, então eu tenho que entregar a gengiva. Se não dá para entregar, você tem que deixar isso claro para ele e falar, olha, não dá. E se ele entender e falar, não, beleza, não dá, então vamos fazer e vai ficar com o dente mais longo, tudo bem. Ele vai ficar feliz do mesmo jeito, porque você já previu antes que aquilo ia acontecer. Você explicar depois que aquilo não é possível é muito mais difícil do que você antes falar que não vai ficar bom ou que não vai ficar perfeito. Fala assim, olha, não vai ficar. Quer fazer assim mesmo? Quero. Ok, o combinado não é caro, o combinado é o combinado. E aí ele vai também ter aquela sensação de que ele recebeu. A segunda coisa, que é o que realmente vai fazer você receber mais indicações, é você estar na mente do seu cliente. Muitos pesquisadores chamam isso de share of mind, que é estar na mente. O share of mind é aquela coisa que não sai da mente das pessoas. E para que você esteja na mente das pessoas, você precisa ter recorrência. A palavra é recorrência. O que é recorrência? É estar sempre aparecendo de alguma forma para aquele cliente.
seja através de uma carta física que você manda para o endereço dele, seja através de um anúncio que você faz na internet, no Facebook, seja através de um e-mail que você manda para ele, seja através de qualquer forma de comunicação que você mantenha com aquele cliente após o término do tratamento ou mesmo durante o tratamento, para que ele fique com você na mente. Para te dizer o impacto positivo disso, eu vou te contar uma história que aconteceu comigo no Dia das Mães. Foi Dia das Mães e eu fui visitar minha mãe, claro, e durante assim, você sabe como que é Dia das Mães, né? Você faz o almoço com a mãe, e aí depois fica aquela pessoa, a gente fica conversando, afinal das contas, é casa de mãe, ela sempre bota a TV ligada lá, e aí tava passando o Faustão, nem gosto muito não, mas eu tava na casa da minha mãe mesmo, vamos lá curtir o ambiente. E eu me lembro que a Ivete Sangalo foi naquele dia, e eles foram levar lá a mãe da Ivete, e o Faustão, com aquele jeito dele, foi conversar com ela e falou assim: Ivete, o que você faria de diferente do seu passado em relação à sua mãe? Como que você faria de diferente para que sua mãe ficasse mais feliz com você? Alguma coisa assim, né? Aquela coisa de tentar emocionar a pessoa que está lá. E quando deu aquele close no rosto da Ivete, eu olhei e falei assim: opa, tem alguma coisa errada no 21 da Ivete, tá diferente aquela cor. A gente que é dentista, né, a gente tem um olho bem aguçado para essas coisas, ainda mais com essas câmeras hoje muito potentes, essas TVs muito potentes. Eu olhei e falei: ali tem um provisório, tem alguma coisa ali que está diferente, porque a forma como estava refletindo a luz estava diferente, né? A fluorescência do dente estava diferente. Falei: aquele dente não é um dente natural, alguma coisa tem ali. E aí a Ivete foi comentar que eu daria mais atenção para minha mãe, mas como assim dar mais atenção? Ela, eu acho que eu ficaria mais perto, eu levaria minha mãe no dentista. Aí me deu aquele clique, eu falei: uau, ela está tratando o dente. Por que veio o dentista naquele momento para ela? Porque ela está passando, a Ivete estava passando sobre um tratamento, e aí quando ela pensou em coisas que talvez fossem importantes em relação à mãe, ela lembrou de levar a mãe do dentista. Isso é share of mind. Ela não sabe disso, não é consciente essa resposta. Mas, por exemplo, ela estivesse num tratamento com um dermatologista, talvez ela pensaria no médico. Se ela estivesse, sei lá, reformando a casa dela, talvez ela pensaria num mestre de obras, num arquiteto, na importância, porque aquilo ali, de certa forma, mexeu com ela durante aquela semana anterior. E aí aquilo fica na mente dela. Então, para você ficar na mente do seu cliente, você precisa se relacionar com ele. E esse relacionamento, ele não pode terminar na hora que você dá alta, na hora que você tirou a dor, que foi a promessa, lembra? Ou que você deixou a estética excelente, ou mesmo aquém, mas foi o combinado. Não pode acabar ali, porque na hora que termina, durante mais ou menos uma semana, aquele cliente vai lembrar de você. Na segunda semana, vai cair 50% o nível que ele lembra de você. Na quarta semana em diante, provavelmente ele lembra de você menos de 2%. Isso aí são dados científicos, tá? Que eu estou trazendo para você. Agora, se você criar métodos de manter o seu share of mind alto para aquele cliente, é provável que você receba muito mais indicações do que se você simplesmente deixar o teu cliente embora e ficar lá do jeito dele. E se você quiser fazer um teste sobre isso, faça com você mesmo. Vá, encontre um amigo seu, encontre uma pessoa que você gosta e comece a conversar com essa pessoa. Você vai perceber que ela vai contar histórias dela, daquele teu amigo, daquela pessoa, que aconteceram nas últimas semanas. Preferencialmente, na última semana, ele vai te contar uma história que aconteceu com ele. Se ele te contar uma história e não te contar que foi na última semana, pergunta para ele quando que aconteceu aquilo. Ele vai falar: foi semana passada. Tem 2 semanas. Você vai perceber como que é forte essa questão do share of mind. As pessoas comentam preferencialmente aquilo que está mais fresco na memória. E isso é muito forte. E agora, se você sabe que isso é muito forte, se você sabe que isso existe, começa a utilizar isso no seu consultório. Começa a mandar carta para os seus clientes, não esquece deles não. Começa a fazer propaganda no Facebook, na internet. Manda e-mail para o seu cliente. O que custa você mandar um e-mail para o seu cliente por semana? Faça isso, que você vai perceber que vai aumentar gradativamente o seu nível de indicação. Mas para você saber disso, tem uma coisa que é muito importante. Você já tem métrica de quantos novos clientes você recebe de indicação por mês?
Se você não tem, começa a anotar ou faz um estudo prospectivo aí dos seus pacientes, veja quais são indicados, faça essas modificações que eu estou te sugerindo aqui e aí avalia depois de um mês, tá bom? Se você gostou desse vídeo, coloca teu comentário aqui embaixo, tá? Eu gostaria muito de ouvir sua opinião. Se você tiver alguma dúvida de como fazer isso, escreve aqui também. Eu vou ler todos os comentários. Se você já é uma pessoa, um dentista que está na minha lista VIP e recebe os meus e-mails de terças-feiras falando sobre os vídeos ou falando sobre algumas notícias, fica tranquilo que eu vou continuar te mandando esses mesmos e-mails. Se você ainda não é um meu cliente VIP, se você ainda não recebe os meus vídeos, deixa aqui embaixo desse vídeo o teu melhor e-mail, porque todas as terças-feiras eu vou te enviar um vídeo de coaching semanal, como esse aqui, que vai te dar dicas de como melhorar o atendimento odontológico, de como melhorar a tua vida profissional. Essa é a nossa missão, tudo bem? Então te aguardo no próximo vídeo e fique com Deus.